Você repara quando a câmera mostra as torcidas na transmissão da TV durante o jogo? Muito se falou no comportamento dos torcedores nessa que é a primeira Copa do Mundo no Oriente Médio. Entre eles, o choque cultural com os costumes ocidentais, como algumas proibições e punições mais duras, sobre álcool e drogas, por exemplo. Agora, presta atenção nessas cenas aqui. Uma coisa muito mais rara chamou a atenção nas arquibancadas: a presença de mulheres iranianas no meio da torcida. Mas o que talvez você não saiba é que a maioria delas é proibida de fazer isso no próprio país. Esse é o documento Peleja, e eu vou te contar o que está acontecendo. Essas cenas rolaram em março de 2022, no Irã, durante um jogo válido pelas eliminatórias para essa Copa no Catar, entre a própria seleção iraniana e o Líbano. Essas mulheres que aparecem tossindo e fugindo do gás de pimenta faziam parte de um grupo de 2.000, que foram impedidas de entrar no estádio para assistir ao jogo da seleção, mesmo todas elas tendo comprado ingresso. Acontece que, de última hora, os policiais e a equipe de segurança fizeram valer uma regra rigorosa que existe no país há décadas e tem uma premissa bem simples: mulheres não podem frequentar os estádios de futebol. Esse evento, especificamente, tinha prometido ser uma brecha nessa regra, tanto que permitiu a venda dos ingressos. Mas, aparentemente, nem todo mundo foi avisado. As eliminatórias para essa Copa, aliás, foi uma vitrine importante para o Irã, que tenta provar para a FIFA que pretende acabar com essa proibição de vez nos próximos anos. Muitas mulheres se afastaram completamente do futebol nas últimas décadas, mas ele continua sendo, inclusive entre elas, o esporte mais popular no país. O que fica óbvio quando a seleção participa de uma Copa do Mundo e as mulheres lotam as arquibancadas, por exemplo. Police blocked a few hundred women from entering the stadium. Government officials have said football games are unsafe and indecent, and that women run the risk of being harassed by male fans. Oficialmente, desde 1981, nenhuma mulher é permitida assistir a um jogo de futebol, mesmo acompanhada de um homem. Ainda que não esteja no Código Penal iraniano, é uma regra, já que qualquer mulher que burle ela pode ser processada por artigos que estão previstos na lei. A medida é uma das consequências da Revolução Islâmica, que aconteceu em 1979, e dentre os argumentos para que ela exista, é que uma mulher assistir a homens seminus praticando esportes a leva ao pecado, como disse o procurador-geral iraniano Mohammad Montazeri em 2019. There's always been this constant battle between religion/tradition and also the society and modernism. And football and stadium has turned into a political issue as well. And it's a little bit strange because you see men and women going to cinema, to the theaters together, they go to concerts together. Por isso, as mulheres que amam o futebol têm que se virar para conseguir acompanhar ele de perto. Em abril, também de 2019, uma fotojornalista iraniana resolveu acompanhar a jornada de uma menina que se disfarçava com roupas tradicionalmente masculinas e até uma barba falsa para assistir o seu time jogar. A série de fotos, que ganhou inclusive prêmios internacionais, mostrou uma realidade que tinha ficado popular entre as mulheres que queriam assistir futebol, mas se arriscavam todas as vezes que iam ao estádio. Um ano antes da reportagem, em 2018, durante uma visita do presidente da FIFA na época, Gianni Infantino, 35 mulheres tinham sido presas por tentarem assistir a um jogo do campeonato iraniano, o que fez a FIFA questionar pela primeira vez sobre esse banimento. Mas só meses depois da cobertura com as fotos, a história de uma outra torcedora intensificou a atenção sobre a lei iraniana. FIFA will send a delegation to Iran following the death of a female football fan who set herself on fire after being arrested for attending a match. The World Soccer governing body is under pressure to sanction Iran after Sahar Khogiari, dubbed the Blue Girl, died on Monday. Sahar Khogiari tinha 29 anos e era conhecida nas redes sociais como Blue Girl, Garota Azul em português, porque usava uma peruca azul no seu disfarce, a cor do seu clube do coração, o Esteghlal de Teherã. Ainda em março, ela foi presa em uma das tentativas de assistir a um jogo e ficou 3 dias na cadeia, além de ser processada. Depois de meses aguardando o julgamento, em setembro, ela chegou até o tribunal e foi liberada porque o juiz faltou e teve que remarcar. Mas quando descobriu que poderia ficar até 2 anos presa, ela saiu de lá e, numa atitude desesperada, ateou fogo no próprio corpo. A história comoveu o país e até o capitão da seleção iraniana chegou a se pronunciar, dizendo que o banimento era fundamentado em ideias ultrapassadas e vergonhosas,
que não serão aceitas pelas futuras gerações. Desde então, Sahar se tornou a principal figura na discussão que viu a pressão da FIFA aumentar ainda mais. Following her death, FIFA threatened to ban Iran's national team if the government didn't allow women into stadiums. Iran agreed, but critics say a few thousand seats in a stadium designed for 80,000 isn't enough. The government says for a conservative Islamic country, this is a big step. The path forward is clear, and Sahar Hodayari's suicide is best left in the past. Mesmo assim, o veto segue funcionando por lá, mas de vez em quando, algumas exceções acontecem, justamente para que a FIFA não puna a seleção masculina, que é a mais forte do Oriente Médio e uma das principais de todo o continente asiático. Um mês depois da morte de Sahar, 3.500 mulheres foram liberadas para assistir a uma partida da seleção pelas eliminatórias da Copa. Apesar disso, muitas contaram à imprensa que a venda dos ingressos foi desorganizada e cerca de 200 delas ficaram presas do lado de fora do estádio porque tentaram conseguir ingressos na porta, mas não podiam se misturar com outros setores. E as que entraram foram proibidas de se referir a Blue Girl nas arquibancadas, o que não impediu alguns grupos de gritarem o apelido dela e uma mulher ser presa por erguer um cartaz em homenagem a Sahar. Mas a cena da arquibancada cheia de mulheres, que para muitos foi considerada uma vitória, para algumas alas do governo, nunca mais deveria se repetir. Com a pandemia e o afastamento de todos os torcedores do estádio, o Irã conseguiu manter isso como uma verdade por um tempo, até ser pressionado de novo e liberar a venda de ingressos para o jogo onde rolou a confusão que nós mostramos no início do episódio. Mas em agosto desse ano, a pressão internacional se tornou praticamente insustentável e, sem mais jogos da seleção, o governo iraniano permitiu que 500 mulheres, entre policiais e jogadoras de clubes menores, assistissem a um jogo do campeonato masculino, justamente o do Istiklal do Teherã. Mesmo assim, ainda não foram as torcedoras comuns que tiveram o privilégio de ver o seu clube de perto, e alguns jornalistas que cobrem a região apontaram que o evento foi mais uma demonstração para a pressão externa do que realmente um passo em direção à mudança permanente por lá. For that old guard, I would call them, who were trying to keep banning women in the name of religion, in the name of tradition, it's an embarrassment because you're going to have this biggest event in the world in a neighboring country who's also Muslim, who's also tradition, with the same views, and you're going to have women and men come to that country and sit down and watch the game together. Not just FIFA, but other organizations can say, you know what, we're gonna actually suspend your privileges to play under a FIFA sanction because of the fact that you're literally digressively opposed to our statutes, the charters, what women are allowed to do. And it is gender apartheid and it's unacceptable. Yeah, so time for action. It was time for action many, many years ago. It's getting to a crisis situation now. E a crise histórica que envolve os direitos das mulheres chegou a um pico pouco antes do Mundial, quando uma menina de 22 anos foi assassinada pela polícia da moralidade por não usar corretamente o seu hijab, que é o adereço feito para cobrir o cabelo. Os protestos que fizeram mulheres tomarem as ruas do Irã para queimar publicamente seus hijabs ganharam espaço na imprensa internacional. This comes as international pressure grows on Iran over its response to protests triggered by the death of a young woman in police custody. A coroner in Iran has denied that Mahsa Amini was killed by blows she suffered in police detention. But dozens of protesters have been killed in an ensuing crackdown, and many more have been arrested. Essa é a quarta Copa do Mundo seguida do Irã, que deve continuar a se classificar também para os próximos mundiais. Só resta saber se a arquibancada cheia de mulheres na Copa do Mundo seguinte
vai ser reflexo das bancadas dentro do próprio país. Esse é o Documento Peleja, o programa aqui do Peleja que investiga e mostra ao lado do futebol que ninguém quer falar sobre, mas que todo mundo vê. Esse episódio abre uma série de 3 lançados especialmente para a Copa do Mundo de 2022. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no Peleja para ficar sabendo dos próximos episódios e também de deixar o seu comentário. Até mais!